RTX 4060, será que agora, em 2025, essa placa de vídeo ainda está valendo a pena? Recentemente o preço dela subiu e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui em teste em jogos o que ela está sendo capaz de entregar e se na minha visão ela ainda vale a pena comparando aí com outras opções que a gente tem no mercado. Salve guys, eu sou o Matheus Sinkit. Essa 4060 aqui eu tenho quase um ano aqui no estúdio e inclusive ela está dentro desse PCzinho aqui que a gente vai testar hoje. Bom, então vamos começar pelo preço. Vocês estão aqui na tela do meu PC e atualmente o preço padrão que a gente encontra a 4060 é nessa faixa aqui dos R$ 2.200 a R$ 2.300. Em promoções, inclusive, a gente tem nosso grupo de promoção que a gente posta ela sempre quando aparece abaixo disso. Ela chega a aparecer ali na faixa dos R$ 2.000, mas a verdade é que o novo preço normal da 4060 é esse aqui, acima dos R$ 2.000. Isso levanta questões importantes sobre o custo-benefício da 4060 e se realmente ela é uma placa de vídeo que ainda vale a pena nesse patamar de preço. Ela é uma placa de vídeo lendária, foi muito vendida, muito popular, lançou lá em 2023 e eu particularmente gosto muito do desempenho dela. Vocês vão ver nos testes aqui que ela consegue entregar um bom resultado, mas será que por esse preço, rapaziada, não tá demais? Bom, é interessante a gente avaliar alguns pontos dessa 4060 para entender o que a gente tem disponível no mercado. O primeiro ponto, e que a maioria do pessoal olha e vai importar, é a questão do desempenho bruto dela. Quando a gente pega ele comparado com outras placas de vídeo, aqui da AMD, por exemplo, que são rivais dela, a gente percebe que ela tem um desempenho muito semelhante aqui, ó, praticamente empatado na média com a RX 7600 da AMD, que é essa placa de vídeo aqui, e recentemente ela está aparecendo bastante aqui na faixa dos R$ 1.800. Isso é uma diferença de preço onde a 4060 está custando mais de 20% mais caro do que a 7600. E no desempenho bruto a gente percebe que elas entregam um resultado muito semelhante. Então o que a Nvidia tem de diferente para justificar você pagar essa diferença de preço? Um primeiro ponto interessante de análise da 4060 é o fato de que ela tem uma eficiência energética muito boa, e isso é inegável. O TDP dela aqui, que é o quanto ela consome, rapaziada, é 115 watts no total. E até o Tech Power Up aqui, que é esse site especializado, recomenda que uma fonte de 300 watts já vai dar conta dela. E realmente ela consome muito pouco, 115 watts é muito pouco pela performance que ela entrega. E isso resulta no longo prazo um pouquinho de economia de energia, porque se você for ficar 3 anos com a placa, talvez essa diferença de preço aqui seja pago com a conta da luz. Mas obviamente você tem que ficar bastante tempo com a placa de vídeo para valer a pena apenas com essa conta, né? E lógico, em comparação aqui com a 7600, por exemplo, que consome 165 watts. Então ela é uma placa de vídeo que tem uma boa eficiência energética. Além disso, ela vai ter o DLSS, o gerador de quadros da Nvidia, o 3.0, que é um DLSS muito bom, é um gerador de quadros que eu gosto bastante. Mas antes de comprar, você tem que se perguntar se você vai utilizar essas tecnologias que ela tem. Então tem vários jogos que ainda não tem o DLSS, e se você for jogar, por exemplo, CS, o Valorant ou Fortnite mesmo, talvez isso nem faça diferença para você, e aí vale a pena você economizar em uma versão um pouco mais barata, tipo a 7600. E um outro ponto interessante de mencionar é que a 4060 é uma placa de vídeo muito boa para produtividade. Então para programas de renderização, de Blender 3D, de arquitetura mesmo, ela é muito bem otimizada e ela roda todos os programas de maneira muito fluida. Eu uso bastante para edição de vídeo, edição de foto, esse tipo de coisa, e é uma placa de vídeo que nunca me deixou na mão. Então você tem uma confiabilidade alta nela nesse quesito de produtividade. Ela já custou na faixa dos R$ 1.800 na promoção e nesse preço era absurdamente bom. E agora por R$ 2.200, R$ 2.300, cara, tá um pouco caro. Então você tem que ver se essas vantagens que ela traz em relação ao concorrente, a AMD, vão ser utilizadas por você. Então se você vai utilizar as tecnologias DLSS, que é melhor que o FSR, se você vai utilizar Ray Tracing, que vai ser melhor do que na AMD, se você se importa com a questão da eficiência energética ser um pouco maior, e se você vai usar os programas até de otimização que ela tem, como o Blender 3D e própria criação de conteúdo, que ela vai ser muito boa, né, como o Nvidia Broadcast e outros programas que ela tem que são muito legais. Então ela traz algumas vantagens sim em relação aos concorrentes, por ser da Nvidia, e ela tem um preço de revenda melhor também. Quando você fala uma 4060, ela tem um nome mais forte do que uma RX 7600, por exemplo, que até muita gente nem conhece, mas você tem que prestar atenção se você vai realmente usar esses fatores a mais que ela traz. Tá, mas agora eu já falei bastante dela, vamos para a prática, vamos testar em jogos e ver qual que é o resultado que ela entrega, se é satisfatório aí para o que você está buscando. Primeiro jogo então pra gente testar, estamos aqui ó no GTA V, que eu sei que muitos de vocês ainda curtem, mesmo sendo um jogo antigo, ele é muito bom, e sendo um jogo antigo ele é um pouco mais leve, então a gente vai conseguir aqui ter um bom resultado com a nossa 4060. Esse PC está com 32 GB de RAM também, tá? Então a gente não vai ter problemas em questão de processador e memória RAM, e a gente vai forçar tudo na placa de vídeo. Então pra gente testar aqui, estamos em tela cheia Full HD, e vamos ligar tudo aqui ó no máximo. Então MSAA aqui, vamos deixar no X8, P5 desligado, vamos deixar ligado a FXAA, MSAA no 4X aqui ó, que daí libera essa opção da Nvidia, P5 desligado pra gente ver o máximo. O resto, olha só guys,
tudo no muito alto. Vamos ver o talo do que tem aqui. Extremamente suave as sombras. Vamos botar a sombra, na verdade, no da NVIDIA aqui, que é otimizado para nossa placa de vídeo. O resto no alto ou muito alto, tá? Beleza, aplicar modificações. Na parte de gráficos avançados aqui também, ó. Vamos ligar tudo sombra, ligado, Stream HD, tudo ligado aqui, ó. Só esse aqui que não precisa, então aplicar. Beleza, então estamos em Full HD, no máximo do que se pode colocar aqui no GTA V. Vamos começar o teste aqui para ver as nossas médias. E se liga só, aqui a gente tem na informação ali na tela, a primeira linha é a nossa placa de vídeo, nossa 4060. Ela está em 100% de uso, porque a gente está colocando tudo no máximo, então ela vai estar sendo muito utilizada, muito requisitada. Mesmo assim, ela está em 60 graus, que é uma temperatura bem controlada, e está consumindo ali, ó, na faixa de 110 watts, 105 watts, o que é muito pouco, tá? É muita eficiência energética que essa placa de vídeo realmente traz pra gente. E ela está conseguindo manter, olha só, uma média ali de 140 FPS. Isso com tudo no talo aqui em Full HD no GTA V. Tá certo que é um jogo mais antigo, é um jogo leve, mas é impressionante ver o tanto de FPS que ela consegue cuspir nesse jogo aqui, mesmo estando tudo no máximo do máximo. Então na média aqui, ó, 140 FPS, agora caiu um pouco ali para 127, mas olha só, muito suave, dando muito resultado aqui. No GTA V você vai poder jogar ele então bem tranquilo aqui com a sua 4060. Próximo jogo, agora estamos aqui em um que é mais pesado que o GTA V, que é o Red Dead Redemption 2. E olha que coisa mais linda esse gráfico, essa paisagem aqui, rapaziada. Vocês estão malucos? Esse jogo aqui é absurdo. Vamos ver as configurações então. Então olha só, vamos rodar ele em tela cheia, Full HD, V5 desativado pra gente ver o máximo de FPS. O buffer triplo aqui vamos deixar ativado, já vamos tentar jogar no máximo. E a pré-definição de qualidade, ó, já tá até, ó, barrinha aqui no máximo, guys, pra gente ver o máximo que a gente consegue, tá? E o DLSS, aqui a gente tem o 2.0, que é o upscale de imagem, né? Então vai pegar a resolução, deixar um pouco menor e vai reconstruir ela pra gente visualizar uma resolução maior e vai tirar peso da nossa placa de vídeo. É uma opção muito legal, recomendo muito vocês ativarem na maioria das vezes. Mas vamos ver de maneira bruta se ela vai conseguir rodar aqui em Full HD no Ultra, tá? Então, Full HD no Ultra aqui no Red Dead Redemption 2. Se liga só, vamos subir aqui no pé de pano, rapaziada, e vamos dar um rolê na cidade. Olha que coisa mais linda. Eu acho que esse cenário aqui noturno é um dos mais pesados que tem, tá? De maneira bruta, sem nenhuma otimização, a gente já tá conseguindo atingir aqui a faixa dos 60 FPS, tá? Próximo disso ali, ó, média de 57, 58. Já dá para você ter uma ótima experiência nessa qualidade aqui. Se você gostar um pouquinho mais, você pode fazer um mini ajuste ali para conseguir ter um pouco mais de desempenho, mas essa aqui é uma das partes mais pesadas do jogo e você já tá conseguindo ali nos 60 FPS. Então, em outras partes onde vai estar mais leve, você vai estar com mais folga ainda, né? Então, se liga só. Aqui onde a gente tem essa luz um pouco mais clara, já deu uma leve subida no FPS, ó, já tá nos 65 ali. A média vai começar a subir e basicamente você tem um gráfico maravilhoso. Meu Deus do céu, atropelei um cavalo, guys. Que isso, cara? Foi sem querer, velho. Nossa, foi sem querer, guys. O cara tá... Vem, pé de pano. Nossa, lacei o pé de pano sem querer, guys. Dá pra laçar esse cara aqui, ó. Pô, guys, sacanagem. Eu tava mó de boa aqui, velho. Fazendo teste aqui de PC, cara. Não foi por querer, velho. Agora você vai ter que ficar quietinho aí, meu jovem. Eita. Eita, escapou? Que isso, guys? Que isso, guys? O cara tá louco aqui. Deixa eu correr pra cá. Nossa, guys. Que resolver essa situation aqui. Tá bom, beleza. Bom, então, média aqui até de uma briga, como vocês viram, ó, acima dos 60 FPS já de maneira bruta. O que a gente pode fazer, guys, para dar uma melhora aqui na parte de FPS agora? A gente pode vir e ativar a opção do DLSS ali no modo qualidade, que é o Upscale. Então, vamos botar no modo qualidade aqui, que é o modo onde ele preserva mais e vai priorizar o desempenho gráfico, né? E provavelmente a gente vai ter uma sobrevida. Deixa eu resetar aqui o nosso teste. E exatamente, olha só, a gente estava na média ali dos 60 a 70. Agora a gente já subiu para a média de 80 FPS. Pra vocês repararem bem, o jogo continua lindíssimo, não muda tanto a questão gráfica e você ganha alguns FPS a mais. E aí você pode jogar muito tranquilamente Red Dead Redemption 2 Full HD no Ultra com essa placa de vídeo aqui, acima aí dos 60 FPS, com um excelente desempenho. E cara, que jogo mais lindo, né? Você tá maluco. Ó, Arthur Morgan, fala dele. Esse jogo aqui é muito top, rapaziada, e vai muito bem. Próximo jogo, guys, estamos aqui no Forza Horizon 5. Esse que é um jogo muito bonito também e vai sobrar bem aqui na nossa placa de vídeo, porque esse jogo não chega a ser tão pesado, tá? Vamos deixar aqui o FPS desbloqueado e aqui a gente tem, tá, otimizações de dimensionamento aqui e, se não me engano, tem até gerador de quadros, mas ele dá uma bugada. Nós vamos testar primeiro sem nenhuma otimização, de maneira bruta, né? Vamos já botar o anti-laser aqui, guys. Deixa eu ver. Ó, botar esse MSA no 8x. Ai, que um desativa o outro, né? Agora eu não sei qual que é o mais pesado. Vamos deixar esse TAA aqui, então. Vou deixar esse primeiro aqui, ok? Salvar. E na parte de gráfico, o que a gente vai fazer na pré-definição aqui, ó, no extremo, tá? Que é o máximo que tem aqui pra gente colocar. Então estamos
em Full HD com esse filtro ligado aqui, com o gráfico aqui no extremo, tá? Vamos ver quanto que a gente consegue já de FPS de maneira bruta. Se liga só, estamos utilizando 100% da nossa placa de vídeo, então tirando o máximo que ela pode extrair, e a gente tá aqui já nos 90 FPS, rapaziada. Deixa eu ligar a média pra gente ver. Ó, média de 88, 89, 92 FPS. Então assim, é um jogo que realmente a 4060 vai sobrar. E a gente nem ligou ainda as otimizações ali de upscale, por exemplo, que vai mudar pouco a qualidade gráfica e vai dar uma sobrevida pra gente. Então é um jogo que você consegue ter um ótimo desempenho sem se preocupar. Bom, e agora vamos utilizar a otimização que tem aqui, né? Então vamos vir aqui no... Oxe, nem tá aparecendo aqui o dimensionamento de resolução da NVIDIA, rapaziada. Que bugado, né, cara? E eu sei que ele tem gerador de quadros também, mas às vezes ele simplesmente não aparece. Talvez, sei lá, talvez a etapa aqui do jogo que eu tô. Mas eu sei que tem e vai melhorar ainda mais, né? Eu já fiz outros testes aqui que apareceu essas opções. Não sei por que de repente não aparece. Acho que é coisa aqui do próprio Forza Horizon que dá uma bugada. Mas, mesmo sem nenhuma otimização, perceba que você já vai conseguir em Full HD aqui a média dos 90 FPS com tudo no talo. Então, assim, muito tranquilamente. Esse jogo aqui, muito bonito. A NVIDIA aqui, a 4060, vai dar conta bem suave. Próximo jogo, estamos aqui no Cyberpunk. Tô aqui no início de gameplay, nunca avancei muito do que isso aqui, mas já dá pra gente ter uma noção do que entrega nesse game a nossa 4060, tá bom? Então, como que a gente vai testar aqui o Cyberpunk, tá? Vamos começar testando aqui, ó, em Full HD, na parte de gráfico, então 1920 por 1080. E a parte de gráfica, galera, vamos botar no Ultra, tá? Mas sem nenhum tipo de otimização. Então, gerador de quadros desligado e upscaling desligado. Aplicar e vamos contar a média aqui. Então, se liga só, em Full HD no Ultra, a gente já consegue ter um bom resultado de maneira bruta. Rodando aqui na média, ó, já nos 70 FPS, o que é muito bom. O jogo tá muito bonito, tá muito legal. E isso sem nenhuma otimização. Como a nossa taxa base de FPS já tá muito boa, se a gente colocar um gerador de quadros aqui, por exemplo, ele vai trazer mais fluidez e não vai dar tanto delay no jogo, vai te dar uma experiência legal. Então a gente consegue jogar em Full HD no Ultra sem problemas aqui com a 4060, sem nenhuma otimização. Porém, essa aqui não é a configuração mais pesada do Cyberpunk. Existe uma configuração que solicita ainda mais a nossa placa de vídeo, que é quando a gente liga o Ray Tracing. Se a gente for aqui na pré-definição, a gente percebe que tem o Ultra e para frente aqui, olha só, tem o traçado de raios, que além de ligar toda a qualidade gráfica ali no alto, ele vai colocar ainda o Ray Tracing, que trabalha bastante nos reflexos, nas luzes e pesa muito para a placa de vídeo. E aí sim começa a ficar bem pesado. Vamos testar primeiro no Ultra aqui o traçado de raios, depois a gente testa nesse Overdrive, que é o mais pesado. No Ultra, vamos testar aqui sem nenhuma otimização e olha só, quando a gente começa a entrar nesse patamar aqui, a gente percebe que com o traçado de raios no Ultra, a gente está numa média ali dos 40 FPS, então o jogo realmente pesou bastante. Dá para jogar? Dá para jogar. O próprio PS5 mesmo roda vários jogos a 30 FPS, né? Então aqui a gente está com uma experiência que é melhor do que era há muitos anos antigamente. Porém, o ideal mesmo para você ter uma boa experiência, que eu recomendo, é acima dos 50 FPS, melhor ainda se for acima dos 60, porque daí você vai ter muita fluidez, vai aproveitar totalmente ali os quadros, até do monitor mais simples de 60 Hz. Então, dá para jogar assim? Dá, mas eu já ajustaria, por exemplo, para rodar ali nos 60 FPS, mexeria alguma coisa. Só que daí o que a gente pode fazer? A gente tem as otimizações, então a gente tem o DLSS Super Resolution, que a gente pode aplicar, que é o upscaling, e olha só, a gente estava na faixa dos 45 FPS, só com o upscaling, que basicamente traz pouquíssimo delay, quase nada pra gente. A gente já tá aqui, ó, na média de 70 FPS, cara. Então, só de ativar o DLSS 2.0, o upscaling, você já tem um resultado muito bom nesse jogo. Em Overdrive, com traçado de raios no Ultra aqui, e você consegue daí já ter uma boa experiência. Lógico que em situações talvez mais tumultuadas lá na cidade, com um monte de coisa, você tem que ajustar isso, mas são ajustes que você consegue fazer e você vai conseguir rodar um jogo desse de uma maneira legal e que seja bem bacana, tá? E ainda tem o gerador de quadros aqui, vamos aplicar? Vai ter que reiniciar, deixa eu ver se ele vai aplicar. Não, ele já aplicou, olha só. Então a gente estava ali nos 74 FPS, né, com o upscaling, agora a gente já está nos 115. E como a taxa de FPS base nossa já era alta, a gente continua tendo uma boa experiência em termos de delay aqui. O jogo não fica arrastado, não fica demorado. Quando eu mexo no mouse aqui, olha só, quase que instantaneamente ele já responde, não dá aquele input lag por conta do DLSS, porque o nosso FPS base já estava muito bom. E aí sim a gente consegue ter uma fluidez bacana, ó, e rodar aqui nos 100 FPS tranquilamente, com Ray Tracing, com Full HD Ultra ali na maioria dos cenários, tá? E a gente tem a última opção, que é a mais insana aqui, ó. A gente estava no Ultra, né? Agora a gente tem o Overdrive, que provavelmente a gente só vai conseguir com o gerador de quadros. Deixa eu testar sem o gerador de quadros.
quadros. Ó, sem o gerador de quadros, tá aqui nos 45 FPS, bem parecido com como tava no Ultra ali, né? Então não é a melhor da experiência, já dá pra jogar, não é a melhor de todas, mas dá pra encarar. Mas aí, se você faz questão de jogar nisso, aí talvez faça sentido você ativar o DLSS aqui, que aí isso vai passar ali dos 45 para uns 80 FPS de média e deixou bem mais fluido realmente a experiência. E como a taxa base ali não era tão mal, né? 45 ainda é jogável mesmo sem DLSS, a gente continua tendo uma boa experiência aqui, ó, de tempo de resposta, de não ficar tão travado, de não dar tanto input lag, né? Tanto delay. Então, é uma placa de vídeo que no Cyberpunk sai super bem. Olha a qualidade que da hora. E ajustando ali as configurações corretas, você vai conseguir facilmente acima de 60 FPS de média. Próximo jogo, guys, estamos aqui no COD Warzone, tá? Vamos ver as configurações aqui. Então, na parte de qualidade gráfica, vamos botar no mínimo aqui pra gente ver o quanto que a gente vai precisar da placa de vídeo e a gente vai subindo, tá? E o upscaling aqui já no NVIDIA, tá? Ele tem gerador de quadros aqui, mas não é legal de utilizar, porque como é um jogo competitivo, você tem que ter o máximo de tempo de resposta possível. Então, se liga só, com tudo no mínimo aqui, olha que interessante, a nossa placa de vídeo já tá em 100%, guys. Que isso? Até no mínimo, cara. Então, o COD Warzone realmente é um jogo que puxa da placa de vídeo, né, guys? E se liga só, olha, peguei uma AWP aqui, beleza. Ó lá, vai tomar. Se botar a cabeça, vai tomar. Vai tomar o famoso. Cadê? Com medo, guys. Bom, então, estamos na média de 200 FPS. Já estamos... Toma, vai tomar. Toma. Tomou. Oxe, era amigo? Não. Toma. Se botar a cabecinha, vai tomar, guys. Tô avisando, ó. Toma. Que eu me lasquei, hein? Eu perdi o cara. Bom, então faixa de 200 FPS e já tá no talo aqui da nossa placa de vídeo. Então a gente não vai conseguir melhorar mais do que isso, porque já tá no mínimo. Então realmente isso aqui é o limite do que a gente consegue entregar aqui com a 4060, que é a faixa aqui, ó, de 197 FPS no COD Warzone. Não tá ruim, tá? Não tá ruim. Se você tiver um monitor de 180 Hz, você vai conseguir utilizar 100% desse monitor aí, na maioria das situações aqui. Então, cara, eu acho que tá muito bom, tá condizente aqui com a situação, né? É um jogo muito pesado, realmente. Talvez se você baixar, né, a resolução, que a gente tá em Full HD, se você quiser jogar uma resolução competitiva, que seja mais leve... Toma. Aí provavelmente você consiga, né, ter um pouco de melhora. Toma. Nossa, guys, tirei. Toma. Nossa senhora, que é isso, cara? Se a gente tirar aqui o DLSS, ó, deixar desligado, a gente consegue daí mexer aqui, ó, na resolução. Então vamos botar em HD, por exemplo, que é essa resolução aqui, ó, e vamos ver se melhora. Mas agora tá passando de 200, então você vai ter que mexer muito na resolução aqui para melhorar. Só que o gráfico também piorou bastante. Eu preferia do jeito que estava ali. Então em Full HD ali, com a otimização certa no low, você vai atingir uns 200 FPS aqui no COD Warzone, o que dá para jogar bem tranquilo aí em termos competitivos. Tá, então testamos vários jogos aqui com 4060. Vocês viram que ela é uma placa de vídeo boa, consegue entregar uma boa performance. Em jogos mais leves do que esse que eu mostrei aqui, como CS2, Fortnite, Valorant, ela vai dar risada, ela vai rodar muito bem esses jogos aí tranquilamente. Mas será que ela vale a pena, guys, por 2.200? Bom, na minha opinião, o seguinte, a 4060, guys, por esse preço, ela é cara. E só vale a pena realmente se você quer muito uma placa da NVIDIA e você quer utilizar essas otimizações que eles têm, que eu falei lá no começo do vídeo. Então ela é uma placa de vídeo que é eficiente energeticamente, tem os DLSS 2.0 e 3.0 que são muito bons. Ela é uma ótima placa de vídeo para criação de conteúdo, para fazer live stream, para renderização de vídeo, para trabalhos profissionais também ela é muito boa. E o preço de revenda dela também vai ser melhor do que a AMD. Só que se você for usar para jogar e não for utilizar essas tecnologias, você pode simplesmente pegar uma RX 7600 por R$1.800, vai dar uma diferença de R$400 a R$500 e vai ter basicamente o mesmo resultado. Então na minha visão é o seguinte, se você for usar somente para jogar e não utiliza as otimizações, a 4060 é cara, não vale a pena, vai numa mais barata, numa RX 7600 da AMD. Agora, se você tem interesse nessas otimizações, tem interesse nessas vantagens que a NVIDIA traz, que é um pouco mais sutil, mas são algumas vantagens, aí sim, com certeza, ela é uma ótima placa de vídeo, eu gosto demais dela. Vocês viram o resultado que elas dão nos games ali, não deixa a desejar na minha visão. E pra mim é como se ela fosse tipo iPhone, sabe? Tipo, meio que não vale o preço que você paga, porque é muito caro. Porém, ao mesmo tempo, quando você compra, você não se arrepende, tá? Porque é muito bom, entrega o que foi proposto ali e basicamente você vai ser super feliz se você tiver uma 4060. Então, na minha visão, é o seguinte, vale a pena? Depende. Você vai utilizar todos os recursos que ela traz, toda essa otimização que ela tem, aí eu acho que vale a pena sim. A 4060 é uma ótima placa de vídeo para qualquer aplicação. Agora, você vai utilizar só para jogar e você não vai utilizar DLSS, upscaling, esse tipo de coisa, vai na RX 7600,
que lá você até tem também essas tecnologias, só não são tão boas quanto as da Nvidia, mas de maneira bruta elas vão entregar quase a mesma coisa e você vai economizar dinheiro, fechou? Já deixa aqui nos comentários quais jogos que faltaram eu testar. Eu vou comprar mais jogos aqui para trazer justamente esses testes aqui para vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, quiser se inscrever no canal e não deixe de entrar lá no nosso grupo de promoção que vai estar aqui na descrição também. Tamo junto e até o próximo vídeo.